Queridos irmãos e irmãs, vamos celebrar final de semana, o quarto domingo do tempo comum, ano B. A liturgia da palavra que nos é apresentada para a reflexão, na primeira leitura do livro Deuteronômio, capítulo 18, versículo de 15 a 20. O salmo é o Salmo 94. A segunda leitura de 1 Coríntios, capítulo 7, versículo de 32 a 35. O evangelho é o evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículo de 21 a 28. Estamos no início do ano litúrgico e sempre no início do ano litúrgico nós somos chamados a refletir sobre vocação. Nos primeiros domingos do tempo comum, o tema foi a vocação. E agora, no quarto domingo, nós somos chamados a refletir sobre a vocação, mas no sentido de qual realidade precisamos para vivermos a nossa vocação. A realidade principal para viver nossa vocação é a palavra de Deus. Então nós encontramos na primeira leitura do livro de Deuteronômio o profeta Moisés. Na segunda leitura, o apóstolo São Paulo. E no Evangelho, o libertador, o Salvador, Jesus Cristo. Refletindo na primeira leitura, entendemos que todo ser humano nasce com um grande desejo de se encontrar com Deus. Mas nós sabemos que existe muitas realidades que parecem que nos conduzem a Deus, mas, pelo contrário, nos afasta mais dele. Por isso, as pessoas, através de ritos e cerimônias, procuram ter um encontro com Deus. E aí está o grande perigo, porque nem sempre encontramos em cerimônias, em ritos, o caminho para um encontro pessoal e profundo com Deus. Lá no Antigo Testamento era proibido as pessoas buscarem na adivinhação, no horóscopo, no espiritismo, na adivinhação, o Deus que eles procuravam encontrar. Então, qual era o caminho para o encontro seguro com Deus? Encontrar-se com um profeta de Deus. E Moisés era este profeta que se tornava o telefone de Deus, porque Moisés ouvia Deus e depois transmitia para o povo as palavras de Deus. E é claro, para ser profeta, precisa ser chamado por Deus para cumprir esta missão. Então Moisés subia ao monte, como nós lembramos das tábuas, das leis, com os mandamentos que ele recebeu de Deus e trouxe para o povo. E outras realidades nas quais Moisés foi pontífice entre Deus e o povo, para que o povo pudesse receber a palavra de Deus. Mas é importante nós entendermos, como eu dizia, é um perigo, mesmo
que muitas vezes pessoas se apresentem como profeta. Porque o profeta, ele corre o perigo de falar em seu próprio nome. E quem fala em seu próprio nome não está falando em nome de Deus. Existe um perigo maior de alguém se apresentar como profeta e falar em nome do inimigo, conduzindo muitas pessoas para o caminho do mal, para o caminho errado. Por isso, o profeta, ele só fala aquilo que ele ouvir de Deus. Ele só fala aquilo que Deus transmite para ele, para que ele possa falar para o povo. É claro que em toda a comunidade cristã, de filhos de Deus, todos deveriam ser profeta. Em uma ocasião, Moisés falou, eu gostaria que todos fossem profetas, que todos profetizassem, porque todos nós somos chamados a anunciar a palavra de Deus, a proclamar as verdades do reino. Porque, infelizmente, enquanto nós que somos chamados a sermos profetas, nos silenciamos, o mundo está cheio de falsos profetas, anunciando as suas mentiras e o pior, com convicção, que muitas vezes nós, batizados que somos profetas, não anunciamos a verdade que recebemos através da palavra de Deus. Também, além do profeta, a igreja precisa de apóstolos para anunciar a palavra de Deus. E na segunda leitura encontramos São Paulo como apóstolo, ensinando a palavra de Deus para aqueles que vivem a sua vocação. Por exemplo, aquele que vive a vocação matrimonial. A vocação matrimonial é uma bênção de Deus, é uma graça de Deus. Mas nós sabemos que existem casais que vivem profundamente a sua vida matrimonial ligada à palavra de Deus. Enquanto existem muitos casais que, embora tenham ido à igreja para receber a bênção de Deus, vivem afastados da palavra de Deus. Com toda certeza, se nós tivéssemos mais casais na vida matrimonial que assumissem a bênção recebida no dia do matrimônio, com toda certeza muitas famílias perdidas hoje, muitos casais perdidos hoje estariam no caminho do Senhor pelo testemunho daquele casal que assumiu a sua vocação matrimonial como apóstolo da palavra de Deus, apóstolo das verdades de Deus. E São Paulo fala também dos solteiros, aqueles que fizeram a opção pelo celibato. E não estou falando de religioso, de religiosa, nem de vida ordenada, mas aqueles que não casaram. É uma realidade que pode acontecer com alguma pessoa que quer viver a sua vocação sem se casar, servindo o reino de Deus. Se consagram à vontade de Deus. Mas, infelizmente, existem
muitos solteiros, como também existem os casais já colocados por mim, que vivem uma solidão porque, embora não tenham casado, não buscam também uma vida de comunhão com Deus, de fé, para poder consagrar a sua opção de viver a vida solteira à santíssima vontade de Deus. E temos também os consagrados, as consagradas, os religiosos, religiosas, os sacerdotes que consagraram as suas vidas a Deus, se tornaram verdadeiros apóstolos. E é claro, todo consagrado, todo ordenado, ele deve viver o seu apostolado intensamente. E viver intensamente o apostolado é ver uma vocação para anunciar a palavra de Deus. Da mesma realidade que existem casais que, embora tenham recebido a bênção matrimonial diante do altar, mas não vivem a sua vida de fé anunciando o reino, como existem também pessoas solteiras que fizeram opção para esta vida, mas não vivem assumindo no dia a dia a sua vida cristã, se entregando como profeta, como um apóstolo para o reino de Deus. Infelizmente, existem também religiosos, religiosas, sacerdotes, ordenados que não vivem o profetismo, não vivem o apostolado como deveria viver, no anúncio do reino de Deus, proclamando o reino de Deus. Por isso, a nossa vocação tem que estar configurada à vocação de Cristo. E é exatamente isso que nós encontramos no Evangelho de hoje. Jesus entra na sinagoga, começa a pregar a palavra de Deus. Quantos mestres, quantos pregadores entraram naquela sinagoga para anunciar a palavra de Deus e nada aconteceu. Foi por isso que as pessoas disseram: ele ensina com autoridade. Porque algo aconteceu no momento que Jesus anuncia, no momento que Jesus prega a palavra de Deus, quando Jesus vive o profetismo, quando Jesus vive o apostolado. Ele é o profeta, ele é o apóstolo, ele é o libertador. E nós temos a figura daquele homem que, com toda certeza, todos os sábados estava na sinagoga e nunca se sentiu incomodado. Mas no momento que Jesus anuncia a palavra, o inimigo presente naquele homem, o mal presente naquele homem, fica inconformado com as palavras de Jesus. Fica inquieto com as palavras de Jesus. O que acontece é exatamente isso. Muitas vezes pregamos a palavra de Deus e nada acontece. Mas quando pregamos com autoridade, o inimigo, ele fica perturbado.
E quando eu falo o inimigo, não é o homem, mas aquilo de mal que está no homem. Que quando Jesus começa a anunciar, ele logo se apresenta. O que queres de nós, Jesus? Nós te conhecemos. Veio para nos prejudicar? Nós não devemos dialogar com o mal. Com duas palavras, Jesus calou o mal. Cala-te e sai deste homem. No momento que nós damos abertura para o mal, começamos a dialogar com ele, nós corremos o grande perigo de sermos seduzidos por ele. Por isso Jesus é o libertador. E nós precisamos também sermos libertadores dos irmãos que estão oprimidos com qualquer tipo de mal. Então aquele homem que sempre se sentiu acomodado na sinagoga, no momento que Jesus falou com autoridade, ele percebeu que ali não era o lugar dele. E Jesus, expulsando o mal, o homem livremente pôde agora ir à sinagoga com o coração livre, coração liberto, coração cheio de paz. Que possamos nesse domingo experimentarmos a paz de Cristo em nosso coração, que Ele nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.